Olá, gente. Mais uma vez eu retorno a essa tribuna que eu chamo de política para falar desta tribuna política. Com a sua permissão e com a graça de Deus, eu quero falar sobre a tribuna política. Foi uma iniciativa que eu tive pelo inconformismo, da banalização da vida pública brasileira, da política brasileira, no próprio Congresso Nacional, que as coisas sérias são levadas como um jogo de interesses, principalmente na eleição dos deputados que estão lá eleitos e dos senadores. Então, esse inconformismo me levou a abrir esse canal que generosamente o YouTube coloca à disposição. Na tribuna política, eu, desde o início, tenho me referido a assuntos importantes para o Brasil e para Brasília, apontando, colocando em relevo esses problemas, essas necessidades, colocando que o Brasil precisa, acima de tudo, ter um projeto de Brasil e que no Congresso Nacional, na vida pública nacional, seja discutido e proposto e realizado as coisas que efetivamente a coletividade brasileira precisa. Olhe, é uma decepção. O Congresso Nacional praticamente não legisla. O legislador mor do país é o presidente da República através de medidas provisórias. E então, nessa condição, o Congresso Nacional se acomodou deixando que o Poder Executivo legisle. Veja a produção legislativa do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, que o povo brasileiro sustenta com sangue e suor. É uma produção praticamente zerada, não tem nada. Não tem a produção legislativa desde lá, não paga, não pagaria, aliás, nem mesmo um assessor, porque é nula a produção legislativa dele lá praticamente. Os assuntos sérios desse país são resolvidos através de medida provisória ou então através de intervenção do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário. E olhe o Poder Legislativo brasileiro, as Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa e o próprio Congresso Nacional, Câmara Federal e Senado Federal, deviam ter vergonha, porque não fazem nada. A maioria das câmaras de vereadores e das Assembleias Legislativas fazem leis inúteis, porque são todas inconstitucionais. E o cara, quando apresenta o deputado, vereador ou senador, às vezes quando apresenta uma lei, ele já sabe que ela é inconstitucional ou inócua. Mas apresenta para ter o nome divulgado um dia lá num boletim, na imprensa. A vaidade toma conta de tudo. Enquanto isso, o povo brasileiro que patrocina o Poder Judiciário e os demais, pena o sofrimento da crise provocada por agentes políticos e agentes públicos. Que a crise que nós estamos aí, de surrupiação do dinheiro público, foi provocada. Uma crise provocada pelo roubo, pela corrupção, pela falta de compromisso com a causa pública. O Brasil vive uma crise, mas uma crise principalmente moral. Uma crise moral. A pátria dos mandatários, daqueles que estão acima, não é a mesma pátria do povo.
A pátria do povo é sofrida. E a pátria daqueles pouquíssimos que concentram a renda é o paraíso. É o paraíso porque aproveitam tudo do suor do trabalho, que não é valorizado nesse país imenso. O Nordeste sofre com aquela seca perene. Os pobres lá no Nordeste cada vez mais pobres, bem como nas periferias das cidades, dos centros urbanos, dos grandes e dos médios. É uma situação que eu não sei como é que a classe dirigente pensa em administrar, porque o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, vive uma guerra civil. O povo lá das comunidades debaixo de tiroteio, morrendo e sendo avariado por balas, tanto da polícia como dos bandidos. Eu digo aqui que o Estado do Rio de Janeiro já passou da hora de uma intervenção, porque aquela turma que está lá não consegue mais equacionar nem resolver o problema, não consegue. O governo central deveria ter já avocado para si a solução do problema do Rio de Janeiro, porque eles faliram um Estado rico, que não tem mais hoje nem dinheiro para pagar a folha de pagamento. E agora ainda querem transferir para o poder central, para o governo federal, as aposentadorias dos estados, que, segundo ouvi dizer, isso resultaria em 600 bilhões de reais por ano. Como é que a União vai receber esse mico de todos os demandos dos governos estaduais que governam esse Estado brasileiro? Os estados brasileiros são governados de qualquer jeito. De qualquer jeito, os irresponsáveis que assumem os governos e seus lacaios destroem, culpinam tudo. Veja como é que está o estado do Rio de Janeiro, o próprio estado de São Paulo, que é o mais rico do Brasil. Já o povo já falando lá em dificuldade, o estado do Rio Grande do Sul, que é um estado rico, foi governado de uma forma tão deprimente, tão ruim, que está lá quebrado também. E assim a gente ouve falar dos demais estados. Agora, para fazer a reforma da Previdência, eles querem, como eu já disse, trazer as aposentadorias estaduais para federalizarem esse mico. Povo brasileiro, atente para isso. Essa tribuna política, ela está sendo para apontar isso. Eu estive no Congresso Nacional, militando por ali, por quase 40 anos, e sei que o povo lá não leva muito a sério. Apesar de defender o poder legislativo, que é o maior poder, o poder mais importante de uma república democrática, mas no Brasil eles negligenciam muito. Lá, como é que ainda não tem voto para aprovar a reforma da Previdência, se é uma coisa essencialíssima para o Brasil, para o povo brasileiro? Eles querem trocar em forma de vantagem para sua reeleição ou eleição, sei lá. Então, minha gente, me perguntaram por que eu estava fazendo por que eu estava tendo essa iniciativa aqui desse canal político, dessa tribuna política. É justamente isso, é que não é uma tribuna política partidária. Aqui o partido mesmo é partidário do Brasil, não é partido político. Eu estou me propondo e estou fazendo aqui ferir os assuntos notórios de interesse do Brasil, deixar em relevo, como a reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma partidária, o problema do negro no Brasil, a seca nordestina, a alerta gás no sudoeste, que é um perigo para a comunidade do bairro. Sim, a municipalização. Eu estou falando de coisas aqui interessantíssimas para o Brasil e que são esquecidas pelo próprio Poder Legislativo, que eu concito aqui aos vereadores, aos deputados estaduais, deputados federais, aos senadores, que cuidem dos assuntos de interesse do Brasil. O Poder Legislativo tem abdicado de suas prerrogativas, de suas competências.
e obriga aí o Supremo Tribunal Federal a legislar para colmatar o vácuo deixado pelo Poder Legislativo por irresponsabilidade. Meu Deus, deputados e senadores, o que vocês pensam do Brasil? O que vocês pensam de fazer no Brasil? Se vocês têm uma responsabilidade muito grande e não se convencem disso, ficam cuidando só dos seus próprios umbigos. A reforma da Previdência é uma necessidade vital para o Brasil. Mas muita gente só quer votar se receber um carguinho, uma emenda, um extra orçamentário. Eu conheço o terreno lá no Congresso Nacional. Eu sei como é que eles pensam. Eles chegam lá nos gabinetes, mendigando para eles. Mendigando para eles. Não é para a coletividade, seus municípios, seus estados, de suas bases eleitorais. Por isso, minha gente, eu estou ferindo aqui, nessa tribuna política, os assuntos que eu acho importantes para o Brasil. E são. Me diga uma coisa, se a discriminação dos negros no Brasil não é importante. Uma comunidade que entregou a vida, a sua liberdade, pelo PIB brasileiro, para fazer a economia do Brasil, que foi toda no costar de escravo, como eu já disse em outra mídia. Me diga se a educação não é um problema sério. Me diga se a violência não é um problema sério. Me diga se a seca no Nordeste não é um problema sério. Todos esses problemas eu tenho mídia aqui, gravada no YouTube, falando sobre isso. É uma pena que a visitação é muito pouca. Eu sei que o assunto não é dos mais agradáveis, principalmente porque é a situação precária do povo brasileiro que é falada aqui. Aqui não é uma musiquinha, não é um bate-cumbrum do carnaval, não. Eu estou colocando nessa tribuna aqui coisa séria. Presta atenção. Veja um pouco do que se coloca aqui. Eu estou trabalhando seriamente como brasileiro. Eu não estou sendo diletante, como eu já disse em outra oportunidade, porque tenho interesse no bem coletivo. O Brasil está servido pessimamente de agentes públicos que patrimonializaram tudo, pensando que tudo era deles. Essa é a realidade que nós vemos aí. Por isso eu abri esse canal aqui para falar das condições do Brasil, de assunto de notório interesse para o povo brasileiro. Eu não estou aqui brincando. Seria muito importante que cada brasileiro e cada brasileira se convencesse das coisas sérias do Brasil. Só assim superaríamos, ou podemos superar, as nossas dificuldades. Nós não podemos encostar a cabeça no ombro do outro esperando que o outro faça, não. Isso de jeito nenhum, meus amigos e minhas amigas. Nós hoje já temos maturidade no Brasil para agir, para acordar e agir, sair da letargia que estamos, porque o Brasil é um país potencialmente rico, já é um país rico, dizem que é a nona economia do mundo. Agora, nós não podemos ficar só olhando a desgraça, acabar com o Brasil, com a potencialidade brasileira. Meu Deus, minha gente, acordemos antes que seja efetivamente tarde demais. Por isso, eu abri essa tribuna aqui que eu chamo de tribuna política. Não foi para aparecer, não. Eu não, mas os assuntos que são abordados sob notório interesse para o Brasil preste atenção, veja, puxa aí qualquer mídia que eu gravei aqui para você ver se não é assunto importante para o Brasil. Agora, você se importa com o Brasil ou não?
Por isso eu mantenho, e vou manter com a graça de Deus, a tribuna política, enquanto me for permitido. Não vou parar, vou ficar aqui toda semana falando de assuntos importantes para o Brasil, de notório interesse para o coletivo brasileiro, para a comunidade brasileira. Falo mesmo. Por exemplo, eu falei de uma mídia muito importante, mas até pouca visitada, que é sobre a privatização da Petrobras, que é necessário. É necessário. Nós temos feridas profundas que temos que curá-las. A crise ainda é grande, apesar de já termos superado muito, superando a inflação, que a inflação é o cupim que corrói principalmente a economia dos pobres, porque a primeira coisa que afeta é o preço do alimento, que o pobre deixa de comprar por causa da inflação. A recessão também já foi controlada, os empregos estão sendo gerados, a economia está reagindo, a indústria, o campo, os serviços, né? Mas mesmo assim ainda temos milhões de desempregados. Enquanto tiver um pai de família desempregado, estamos em dificuldades, porque são irmãos, pessoas passando fome. Assim, meus amigos, eu peço apoio para esse trabalho que eu estou fazendo aqui, que não é um trabalho de governo, não é um trabalho de ONG, é um trabalho particular, sem tecnologia, uma gravação simples aqui, que eu procuro colocar as coisas importantes do Brasil em evidência para que todos vejam. Muito obrigado.